Olá, nós estamos estudando o tema da transcomunicação, da parapsicologia, e nós começamos a estudar os fenômenos extraordinários normais de efeito psíquico. E hoje nós vamos estudar os fenômenos extraordinários normais de efeitos físicos. É muito importante a gente estar de mente aberta para entender esses fenômenos. Bom, um primeiro fenômeno de efeito físico nós podemos denominar como o fotogênese, né? A criação de fenômenos luminosos sem explicação aparente, né? Surgem luzes coloridas num determinado ambiente que ninguém consegue explicar. É importante lembrar que precisamos entender que esses fenômenos podem ser fenômenos normais ou causas fraudulentas. Temos que entender que esses fenômenos podem ser normais ou feitos por fraudes, né? Alguém pode fazer esses fenômenos para chamar a atenção. E tem os fenômenos também de fotogênese que são de efeito natural mesmo, né? Um deles é o fogo fato, aquele que acontece muito em cemitérios, né? Que causa pânico, aquela fogaredo em cima de um túmulo, né? E, no entanto, nada mais é do que a combustão espontânea de gases produzidos pela decomposição do corpo ali sepultado, né? Ou em outros lugares onde houve morte de animais, enterrado animais, e também há combustão lá na roça, no meio do nada, e lá os agricultores ficam com medo do que está acontecendo, achando que é um boitatá, e na verdade é uma fotogênese, uma manifestação natural. Também temos o fogo saltelmo, que é aqueles que acontecem nos mastros do navio, nas pontas dos raios, para-raios, nas pontas de árvores altas, né? Produzindo uma descarga de eletricidade em certas condições atmosféricas, né? Acontece esses fenômenos, que são fenômenos naturais. Mas existe também os fenômenos paranormais que precisam ser estudados. Não tem nada a ver com espíritos, são emitidos pelo próprio corpo do sensitivo. Também temos a termogênese, que é a criação de calor, sem qualquer outra explicação natural, né? Inclusive pode provocar incêndio, queimaduras, pode provocar labaredas, né? Quando surgem chamas, o fenômeno se chama pirogênese. Quando é apenas o calor, é termogênese. Então fica a marca do queimado da mão, da palma da mão no sofá, na parede, como se tivesse alguma queimadura, como se a mão marcasse a parede com a queimadura, com a cinza, assim, com o preto do calor, né? Então isso é termogênese. É possível entender pela parapsicologia. E a pirogênese já é um caso mais raro que acontece e pode até, obviamente, levar o incêndio à própria pessoa, né? E a pessoa ficar em cinzas. Muito raro, mas já tem muitos documentos, muitas reportagens que falam sobre esse assunto. O mais comum são as roupas que se inseriam dentro de um armário, sem que haja ninguém por perto, mas quase sempre existe uma pessoa, um adolescente envolvido com o fenômeno, quando genuíno e sem fraudes, né? Sempre um adolescente. Essa a ciência explica, né, que a energia desse adolescente, os problemas psíquicos desse adolescente podem ocasionar esses fenômenos. E nós temos também a telecinesia, que é a movimentação de objetos à distância, mas sempre respeitando o limite de ação da telergia, que é 50 metros. O sensitivo não pode estar a mais que 50 metros do local para acontecer a telecinesia, ou a fotogênese, ou a termogênese, ou a pirogênese. Então é um fenômeno que acontece na presença
do sensitivo, né? Portanto, ao se estudar esses fenômenos, uma das primeiras providências a tomar é afastar os suspeitos a mais de 50 metros do local do acontecimento. Ele quase sempre cessa. Se isso não acontecer, poderá estar ocorrendo um fenômeno chamado fenômeno em L. O agente que é afastado atua telepaticamente, né, sobre alguém que ainda está próximo do local do fenômeno, e essa pessoa, pela sua própria telergia estimulada pelo agente primário, produz o fenômeno. Mas logicamente é preciso que este alguém seja também um sensitivo. Então você tira a pessoa portadora dessa telecinesia 50 metros do local, e mesmo assim fica alguém perto do local, menos que 50 metros do sensitivo, e que também é sensitivo, esse primeiro sensitivo que está a mais de 50 metros, ele pode passar a força da telecinesia para o outro sensitivo, e esse outro sensitivo, sem querer, sem entender o que está acontecendo, fazer o fenômeno acontecer. As manifestações mais dramáticas da telecinesia são os aportes, que é a desmaterialização de um objeto de um cômodo da casa, da residência, e a materialização em outro local, atravessando paredes sólidas, e também a levitação, que é a elevação do corpo acima do chão, sem outra causa real. Geralmente isso acontece no próprio sensitivo, né? No aporte, se o objeto se for tocado imediatamente, vai se perceber que ele está quente, aquecido, muito quente. E isso talvez explique o fenômeno pela alteração da telergia, da disposição molecular produzida numa espécie de permeabilidade que permita que o objeto sólido, num determinado momento, atravesse as paredes sólidas, né? O aporte é a explicação mais comum, excluindo a fraude para as imagens que choram ou que derramam lágrimas de sangue. Aquele líquido que escorre foi transportado pelo aporte por um sensitivo do seu próprio corpo, do corpo de alguém ou de um local próximo, para a imagem supostamente religiosa. Nós temos casos aí de muitos aportes, né? De imagens que choram em determinados momentos, e aí vai se estudar a lágrima e se descobre que a lágrima saiu do banheiro da casa paroquial ou da própria igreja, né? É uma água suja que está saindo do olho da Nossa Senhora. Então se entende que foi aí realizado um aporte por algum sensitivo. Um detalhe interessante da telecinesia é que quando ela está se manifestando pelo lançamento de objetos, geralmente de pedras, sobre determinado local, ela nunca atinge as outras pessoas, exceto quando bate em alguma coisa. Então, o sensitivo, quando a pedra é jogada na casa e tem pessoas ali perto, a pedra nunca bate nas pessoas, sempre bate nos objetos inanimados. E só bate nas pessoas se bater primeiro na parede, e aí já perde a telergia e vem e bate na pessoa. Não tem uma explicação para isso. Outra forma especial de telecinesia é a levitação. É um fenômeno de telecinesia sobre o próprio sensitivo, durante o estado alterado de consciência, com um sensitivo em absoluta concentração, a levitação pode acontecer e pode não acontecer. Geralmente observada em ambientes profundamente religiosos, mas nada impede que aconteça totalmente fora dessa situação. É bastante rara, e quando parcial, apenas um braço ou uma perna pode se levantar, mas a levitação total só acontece espontaneamente e sem qualquer previsão ou expectativa da pessoa. A pessoa não pode dizer assim: olha, tal hora eu vou levitar, vocês vão lá que eu vou fazer isso. Não acontece espontaneamente. É
uma condição que acontece involuntariamente, sem que o sensitivo tenha poder sobre esse momento. E a tipologia é a produção de ruídos à distância. Geralmente esses fenômenos são mais utilizados para explicar as manifestações dos mortos, né? Por isso mesmo são mais sujeitos a fraudes, como os da irmã Fox, né? As precursoras do espiritismo. Numa noite lá de 31 de março de 1848, em Nova York, as duas crianças, Margaret, de 8 anos, e Kate, de 7 anos, produziram uma brincadeira através de estralos das articulações dos dedos dos pés, ruídos que foram atribuídos a espíritos falecidos, para assustar a sobrinha que estava com elas, né, no mesmo quarto. Através dos estalos, diziam a idade das pessoas presentes e até de parentes falecidos. Com isso, a brincadeira foi levada a sério e somente 40 anos mais tarde, em 1888, decidiram revelar toda a fraude. Mas nessa altura, aquilo que já havia ganhado foros de seriedade e o desmentimento nada serviu para estancar a corrente que deu origem ao moderno espiritismo. Nós temos também ectoplasmogênese, é a produção de uma espécie de substância etérea, né, formada pela condensação da telergia que sai da boca ou do nariz do sensitivo, assumindo formas de objetos, de formas humanas, o que é mais comum, né? Pode formar um corpo inteiro, apenas um braço ou uma cabeça, e essa substância, quando tocada por terceiros ou até mesmo perfurada ou cortada, provoca intensa dor e desconforto no emissor dessa substância. Ela é sempre totalmente reabsorvida pelo emissor e faz parte integrante da pessoa, do emissor. Por isso mesmo, nunca se conseguiu um fragmento dessa substância para se fazer qualquer estudo. Esse fenômeno se presta enormemente de fraudes, pois é com ele que se simulam as aparições de pessoas falecidas, com grandes repercussões entre os que assistem ao fato, as pessoas que anseiam em ver os seus entes queridos, que participam dessas simulações, né, acreditam nisso e acabam participando dessa fraude. Mas a ectoplasmogênese não é fraude. Isso acontece realmente, é explicado pela parapsicologia. Mas nós temos muitas fraudes que foram descobertas, que foram esclarecidas, né? Então é muito interessante a gente estudar os fenômenos. Quando o sensitivo produz um fantasma em si mesmo pela ectoplasmogênese, teremos o erroneamente chamado corpo astral, ou também duplo etéreo, ou perispírito. Acontece a curta distância, teremos o que se chama de bilocação, a pessoa que está num lugar e aparece no outro, mas também perto. Já quando isso acontece a longa distância, o que ocorre é uma projeção de percepção extrasensorial, que nós vamos ver mais à frente. Nós temos a psicofonia, que é a emissão de voz à distância, que deve ser distinguida da ventriloquia, que é uma técnica de emissão vocal que nada tem a ver com os fenômenos paranormais, apesar de ser muito usadas nas fraudes. É através da psicofonia que se explica as chamadas vozes do além, mas que são totalmente do aquém. Vozes, inclusive, que podem surgir de rádios ou telefones, televisores velhos, a transcomunicação que não é com os mortos, mas com os vivos, e às vezes com pessoas muito vivas. E nós temos também a escotografia, também chamada de psicografia, é a fotografia feita pela mente. Filmes são interpretados dentro de uma câmera fotográfica sem que ela esteja focalizando a pessoa, o objeto ou a paisagem fotografada. Então, representam a imagem criada ou visualizada pelo sensitivo, que consegue projetá-la na película e impressioná-la por ação da telergia. No início, elas são pouco nítidas, nebulosas, mas
aos poucos vão se tornando claras e bem distintas. Este é um fenômeno que explica o aparecimento de pessoas há muito falecidas em fotos de aniversário, casamentos, acontecimentos tempos depois. A psicobulia, ou a vontade do inconsciente de algum familiar participando da festa, imprime por telegia a imagem deste ente querido que ele gostaria muitíssimo que estivesse ali presente naquela ocasião especial em alguma foto que foi realizada. E por desconhecimento da parapsicologia, o fato será atribuído à presença fantasmagórica do morto na hora da fotografia. Ora, se a câmera fotográfica, que é apenas um aparelho, foi capaz de ver o falecido, por que as demais pessoas ali presentes não o viram? A resposta é óbvia. Ele ali nunca esteve, mas tão somente no consciente profundo de um dos familiares que, sem saber, era sensitivo. As operações também trata-se de um tema muito discutido e que impressiona muitos descrentes. Pessoas com doenças são levadas ao médium, este utilizando instrumentos bizarros, tais como facas de cozinha, tesouras enferrujadas, ou as próprias mãos abrem feridas, retiram tecidos ditos doentes e depois mal resta uma pequena marca no local da pretensa cirurgia. A grande maioria pode ser classificada como truques, simulações com carne e sangue de animais, verdadeiros atos de prestidigitação ou até mesmo pseudocirurgias, onde a faca é introduzida aparentemente no olho, mas na realidade é no espaço entre as pálpebras e o globo ocular, porque o paciente não sente nada, porque a anestesia psíquica é facilmente obtida, principalmente nas condições favoráveis ao ambiente de crença incondicional. E a cura muitas vezes acontece porque a grande maioria das doenças são psicossomáticas, ou seja, exatamente as melhores de curar pela operação psíquica ou espiritual. Contudo, é possível que, em casos raríssimos, ocorra realmente um ato cirúrgico. Se isso acontecer sem fraudes, será pela associação de diversos fenômenos que já estudamos. E a única explicação que não cabe, definitivamente, é a atribuição de espíritos de médiuns já falecidos à realização de tais procedimentos, pois, como já vimos e repetimos, os mortos não se comunicam com os vivos, muito menos para vir realizar cirurgias ou outros atos mirabolantes. O que se pode explicar pelo menos, não se explica pelo mais. É isso, os fenômenos paranormais de efeitos físicos. Podemos continuar estudando, tem muita coisa ainda. Até mais, tchau.